Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Despertando Conhecimento. Bem-vindos a todos à nossa aula de introdução à biologia e dizer que este conteúdo aqui é específico para quem quer concorrer para os exames de admissão ao ensino superior. E este é um conteúdo produzido pelo Centro de Explicação e Preparação Erlanga. Estamos localizados na cidade de Maputo, bairro das Motas, próximo à paragem Maguanene. Você que deseja entrar em contato conosco poderá encontrar-nos a partir deste número que aparece aí disponível, que é o 87 88 57 54 1. Você que ainda não é inscrito no canal, clica agora e subscreva-se no canal, partilhe o nosso conteúdo para que possa ajudar no crescimento do nosso canal e ative o sino das notificações. E dizer que esta é a primeira aula exclusiva e preparada para preparação para os exames de admissão ao ensino superior. Dizer que nós vamos trazer mais conteúdos, mais aulas. Então, depois dessa aula, tu poderás deixar aí a tua observação, o que é que tu achas da aula, o que é que nós podemos melhorar. Então, pode contactar-nos também a partir do WhatsApp. Siga também a nossa página do Facebook, aparece o link aí na descrição do vídeo. Você poderá clicar, seguir o nosso canal, a nossa página assim que é do Facebook. Dizer que aqui temos, conforme falamos que esta é a aula de introdução à biologia, será uma aula muito curta, mas temos aqui alguns objetivos que nós pretendemos que tu possas conseguir entender, compreender até o final dessa nossa aula. Se você que tiver interesse em ter os nossos conteúdos, temos esses conteúdos, material disponível para preparação para exames de admissão. Poderá contactar-nos a partir do nosso WhatsApp, o número que aparece aí logo no início do vídeo. No final desta aula, o aluno deverá ser capaz de compreender a definição de biologia, explicar o que é biologia, identificar seu papel no estudo da vida, identificar os principais ramos da biologia e entender os níveis de organização dos seres vivos. Ok, vamos lá a isso. Então, aqui temos a questão da introdução à biologia e dizer que a biologia, para que nós possamos compreender ela, nós temos que dividir a palavra em duas partes, ok? Como é que surge esse termo biologia? Então, entendermos a divisão de cada termo, porque seria a união de dois termos que derivam do latim. O primeiro termo que seria bio, o segundo termo que seria logia. A palavra bio quer dizer vida e a palavra logia significa o quê? Estudo. Então, por definição, nós vamos dizer que biologia é uma ciência que estuda os seres vivos. Da mesma forma, por exemplo, quando nós falamos acerca das moléculas, dos átomos, eletrões, dos protões, dos íons, nós temos uma ciência específica que vai se dedicar no estudo desses componentes ou dessas estruturas. É da mesma forma que nós vamos encontrar aqui em biologia. A biologia ela vai se dedicar no estudo do que é dos seres vivos. Então, a biologia é uma área muito vasta, ok? É uma área muito vasta. Principalmente aqui acredito que tem muita gente que quer concorrer para os cursos como medicina, biologia e saúde, medicina veterinária e vários outros cursos que estão relacionados à questão da biologia. Então, nessa biologia, se nós estamos a falar acerca dos seres vivos, então nós vamos poder perceber, entender como é que é essa caracterização, entendermos mais acerca do ser vivo. Então, a ciência que pode nos explicar tudo aquilo que tem a ver com a vida é a biologia. Então, a biologia é uma ciência muito ampla, muito vasta. Então, quando nós, por exemplo, estamos a estudar para a preparação para os exames de admissão, ok? Nós temos um conteúdo específico, ok? Estamos a estudar a biologia no seu geral, mas quando nós já começamos a especificar, ou seja, já estamos no ensino superior, ok? Estamos a fazer um curso que está relacionado com biologia, então, ok, uma medicina, por exemplo, ou uma medicina veterinária, ou uma biologia e saúde. Para quem está a fazer medicina, vai se especializar muito mais naquilo que está relacionado com o homem. Quem faz medicina veterinária vai se especializar muito mais naquilo que está relacionado com os animais. Todos estão a estudar a biologia, mas em áreas diferentes. Então, é basicamente isso que nós temos que entender aqui.
tudo aquilo quanto é ser vivo, nós vamos estudar aqui na biologia, é uma ciência por si só. Então, não diria que talvez teríamos alguém que seria especializado a 100%, porque tem um conhecimento geral de tudo aquilo que está na biologia. Por isso temos esses ramos, então, da biologia. Então, a biologia foi repartida em diferentes áreas que nós vamos conseguir ver lá mais em frente. Então, a biologia é uma ciência que estuda os seres vivos. Então, os seres vivos, nós vamos ver o que é um ser vivo nos slides mais avante. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Esses seres vivos que vão ser estudados aqui, desde os mais simples, estamos a falar de bactérias, até os organismos mais complexos, como os humanos, os animais. A biologia busca entender as características e os processos que regem a questão da vida. Então, é dentro desta biologia que nós vamos entender vários conteúdos. E nas aulas a seguir, que nós vamos tendo aqui, vamos estudando especificamente cada conteúdo. Então, nós vamos sistematizando, vamos tendo, enriquecendo mais o nosso conhecimento em relação a esta disciplina de biologia. Ok, vocês talvez podem ter aí dúvidas, viram aí o que é que nós estávamos a dizer, definimos o que é biologia, dissemos que é a ciência que estuda um ser vivo. Ok, nós já entendemos que biologia é uma ciência que estuda um ser vivo. Talvez a questão que não quer calar aí é que a maior parte de vocês podem vir a se perguntar, professor Erlang, afinal o que é um ser vivo, ok? Então vamos responder a isso, o que é exatamente isto de um ser vivo? Será que existe uma definição de um ser vivo? Como é que eu posso identificar um ser vivo? Será que um ser vivo são estrelas? São bactérias? São animais? O que seria exatamente isso de ser vivo? Então, temos aqui esta nossa continuação. Nós podemos identificar mais ou menos o ser vivo com base nas características que ele apresenta. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Temos as 5 características principais. Existem várias características que nós podemos usar para poder descrever aquilo que é um ser vivo. Mas vamos falar primeiramente daquelas que são principais. Um ser vivo é aquele que nasce, aquele que cresce, aquele que desenvolve, aquele que reproduz-se e depois faz o quê? Morre. Essas são as 5 características principais dos seres vivos. Nasce, cresce, desenvolve, reproduz-se e faz o quê? E morre. Então, nós podemos identificar com base nessas situações. Ok. Mesmo nessa questão da biologia, nós vamos entender aquilo que eu estava a explicar lá. O que acontece no nascimento, o que acontece para crescer, o que significa desenvolver-se, o que significa reproduzir-se, como é que acontece todo este processo e quais os eventos que ocorrem depois da morte, tanto da célula, ok, quais são os eventos que ocorrem, quais são as características que essas células vão apresentar logo após a morte, etc, etc. Mas isso são conteúdos que nós vamos ver mais para frente. Ok, mais características definem um ser vivo. Então, um ser vivo, vamos dizer que ele apresenta movimento. Então, tivemos lá as características principais, as 5. E temos aqui essas outras características. Então, estamos a dizer que um ser vivo, ele tem que apresentar movimento, ele tem que apresentar célula, ok? A célula é a característica-chave. Então, todos os seres vivos, segundo a teoria celular, elas devem ser constituídas por células. Então, apesar de existirem determinados organismos, assim podemos considerar, que têm aquela capacidade de crescer, reproduzir, tudo aquilo que nós descrevemos, se eles não possuem célula, então nós não vamos considerar eles como seres vivos. Então, para o caso do vírus, o vírus tem essa questão do metabolismo, mas só que o metabolismo também não é próprio. Então, não apresenta célula. Ou seja, nós vamos dizer que os vírus são intracelulares obrigatórios. Fora da célula, eles não têm vida. Então, por causa desta particularidade, nós não consideramos o vírus como sendo um ser vivo. Ok? Então, e também por causa desta questão da ausência da célula. Então, sem célula não é um ser vivo. Tem que ter uma reação, tem que ter capacidade de crescimento, tem que ter a questão da homeostase, independentemente daquilo que for a ocorrer exteriormente, então tem que manter as capacidades, ou seja, as características internas. Posso dar um exemplo para a questão dos dias de frio, por exemplo. Nos dias de frio, o que é que nós encontramos? Encontramos que esses seres vivos, ok, têm aquela capacidade de, ok, nós, por exemplo, os humanos, dias de frio, você não está agasalhado, não tem camisola, não tem nada, então o que é que tu fazes? Há momentos em que tu começas a tremer. É um mecanismo que o organismo ele procura
para que possa manter a questão da homeostase do organismo. Você há de perceber, para um indivíduo saudável, ainda que seja um dia de frio, aqui temperaturas, as temperaturas internas elas sempre mantêm-se constantes. Há uma temperatura de 37 graus. Então, isso é por causa da questão de quê? Da homeostase. Então, vai manter a questão do pH, são vários fatores. Mas, nós vamos estudar de forma detalhada mais para as próximas aulas. E um ser vivo ele tem que apresentar esses compostos. Estamos a dizer carbono, o nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e o enxofre. Tem que apresentar também metabolismo próprio, que eu já vou tentar descrever em relação associado à questão das células. Então, ele tem que apresentar o metabolismo próprio, ok? E também tem que ter essa capacidade de evolução. Então, um ser vivo ele tem que evoluir. Então, ok. Esta biologia, já dissemos lá nos slides anteriores que a biologia ela é muito vasta, tem várias áreas de atuação, então são vários ramos que nós precisamos estudar a biologia, ok? E esses ramos, eles podem, ok, eles são específicos para determinados conteúdos. Por exemplo, temos aqui a citologia, que vai estudar as células, a genética, que vai estudar a hereditariedade, a anatomia, vai estudar a morfologia, a fisiologia, vai estudar o funcionamento, a zoologia, vai estudar os animais, temos a botânica, estudar as plantas, bioquímica, estuda as reações que ocorrem no organismo, microbiologia, estuda os pequenos organismos, histologia, estuda os tecidos, ecologia, estuda o ecossistema, embriologia, desenvolvimento embrionário, sistemática, estuda o sistema de classificação dos seres vivos. Ok. Explicando cada um desses ramos, ok? Vou especificar muito mais acerca da... Ok, falando acerca da citologia, na citologia nós vamos ter a nossa próxima aula de biologia a ser do curso da citologia. Vamos ver desde a origem da célula, teorias celulares, tipos de células, etc, etc. Então será uma aula muito longa, então por isso ela estará dividida em várias aulas. Essa questão da citologia. Nós temos que estudar cada um desses ramos para essa questão da preparação. Ok. O que é que significa isto, por exemplo? Estou na questão da anatomia. Vou falar muito mais da anatomia anatomia animal, fisiologia animal, então para vocês poderem melhor compreender. Quando eu falo mais ou menos acerca da anatomia, a anatomia vai procurar centrar-se muito mais na questão da estrutura do órgão, estrutura, localização. Se eu falo da fisiologia, fala mais acerca do funcionamento, ok? Vou entrar na bioquímica. Bioquímica estuda acerca das reações. Histologia vai estudar acerca dos tecidos. Ok, tenho esses 4 ramos aqui. Imaginemos que é uma questão que me fala acerca do sistema digestivo. Se é uma pergunta de anatomia, ela quer que eu entenda, ok, explique alguma coisa que tem a ver com o sistema digestivo. Então, na anatomia eu tenho que falar muito mais acerca da estrutura dos órgãos, como é que eles são organizados, a questão a questão da localização, onde é que cada órgão se localiza e como é que ele é composto. Se, por exemplo, eu falo da língua, tenho que falar das papilas gustativas, tenho que falar, ok, encontra-se na cavidade oral, etc, etc. Então, isto aí seria uma pergunta, por exemplo, de anatomia. Falo acerca da estrutura, ok? Localização, como é que ele é apresentado, descrever, ok? Isto aqui, por exemplo, se nós, por analogia, se eu tivesse uma pessoa aqui, ok, tenho um coisa, trabalhadores de uma certa empresa, então tu descreves, aqueles trabalhadores vestem assim, aquele localiza-se ali, aquele senta aqui, aquele fica no escritório, aquele é fiel do armazém. Então, toda essa organização é anatomia. Quando eu falo acerca da fisiologia, a fisiologia fala acerca do funcionamento. Veja só, na mesma língua que na anatomia, eu trouxe a descrição do coisa, das características morfológicas. Na fisiologia, eu vou falar do funcionamento. Ok? Se a mesma pergunta vem na fisiologia eu não posso dizer que ele está na cavidade oral, tem não sei o que, eu tenho que explicar o que a língua faz. Ok? Qual é a ação dessas papilas gustativas? Então, distinção de sabores, etc, etc. Eu começo a explicar acerca disto.
Então, isto é que é fisiologia. Explica acerca do funcionamento. Se eu, por exemplo, falo do estômago, na anatomia, eu vou falar acerca da localização do estômago, como é que ele é composto, o que é que nós temos lá. Na fisiologia, vai me dizer o que o estômago faz. Ok? Temos lá a questão do ácido clorídrico, vai fazer isto, o processo digestivo. Isto é fisiologia. Na bioquímica, para a mesma questão, ok? Da anatomia, fisiologia, na bioquímica vai falar acerca das reações. Ok, se eu estou no processo digestivo, quais são as enzimas que estão lá? O que é que elas fazem? Que tipo de reações é que nós temos? Ok? Vamos falar já do catabolismo, do anabolismo. Então, quem vai me explicar isso é a questão de quê? Da bioquímica. Peço que vocês entendam mais acerca do curso. Essas reações que ocorrem dentro do organismo, comeu, não comeu, quais são as reações que ocorrem. Então, quem vai me explicar isso aí é a bioquímica. Já na histologia, ok? Via que a histologia estuda as células. Na histologia, para a mesma questão, fala da língua, por exemplo, do estômago, vai me dizer como é que essas células são. Vai começar a trazer a descrição das células, se estão juntas, não estão juntas, estão separadas, não estão separadas. São células grandes, são células pequenas. Então, quem vai se preocupar nessa explicação é a histologia. Por que eu trouxe essa descrição? A anatomia é uma área, estuda a morfologia, localização, etc, etc. A fisiologia explica acerca do funcionamento. A bioquímica vai explicar acerca dessas reações que vão ocorrer. A histologia vai me explicar acerca de como é que é a composição dessas células. Ok? Nós vamos ver muito mais acerca do coisa. Esta aqui estuda os tecidos. Ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vai me explicar como é que são essas células, estão lá, por que que a língua é assim, qual é o músculo que temos. Então, vai me explicar acerca disto aqui. Então, na histologia vamos ter essa particularidade de entender como é que são, por exemplo, a estrutura dos órgãos tubulares, do sistema digestivo. Ok, o que é que nós vamos ter? Qual é a descrição, qual é a caracterização dessas células? Ok? Então, não só para o sistema digestivo, é um exemplo que eu trouxe. Então, vai ser para vários sistemas que nós vamos ter aqui. Já na embriologia, se eu quero entender muito mais acerca de como é que uma criança nasce, como é que ocorre a questão do desenvolvimento fetal. Então, o desenvolvimento fetal, quem vai ter esta particularidade, exclusividade de me explicar, é a questão da embriologia. Desde a fecundação até a formação do zigoto e até eventos antes do nascimento. Todos aqueles 9 meses para os humanos, ok? Falo da gestação em humanos. Então, quem vai me explicar isso aí é a embriologia. Quando é que se desenvolve o coração, quando é que se desenvolve o cérebro, quando é que se desenvolve a pele. Então, quando nós estivermos nesse capítulo de embriologia, eu vou poder explicar de forma detalhada, ok? Este conteúdo aqui da embriologia. Na sistemática vai preocupar-se muito mais na questão da classificação dos seres vivos, ok? O que isso significa? Se temos regras gerais, universais de sistemática. Por isso nós vamos perceber que aqui na sistemática, mesmo na questão da classificação, os nomes eles são latinizados quando falamos especificamente da nomenclatura, etc, etc. Então, nós vamos ver a questão que os nomes são em latim. Por que nós vamos escrever os nomes em latim? Como é que nós vamos fazer o enquadramento? A que reino pertence? A que filho? Etc, etc. Então, isto aqui será a sistemática. Para que se porventura alguns de vocês, os supermasas, que estão aqui a assistir essa aula, descobrirem um novo organismo, então será com base na sistemática que vocês vão poder classificar. Ou seja, enquadrar se é um animal, se é uma planta, se é um fungo, se é um protista, se é um protozoário, se é uma bactéria. Então vocês vão poder fazer o que? Classificar. Ok? Microbiologia vai estudar acerca dos pequenos micro-organismos. Estamos a falar de bactérias, fungos, etc, etc. Então, nós vamos estudar aqui. Por exemplo, aqui temos a zoologia, temos a botânica. A zoologia vai estudar sobre os animais. Botânica estuda sobre as plantas. Ok? Temos alguma coisa que eu não expliquei aqui. Ecologia vai estudar acerca do ecossistema. Então, nós, aqui neste nosso conteúdo, teremos o privilégio de explicar cada uma dessas aulas. Ok? Então, entender muito mais também acerca dos níveis de organização dos seres vivos. Então, isto aqui é uma questão para os que querem concorrer para o exame de admissão da UEM. Acredito que já viram esta sequência alguma vez.
Ok? Temos o átomo, o conjunto de átomos vai formar moléculas, o conjunto de moléculas vai formar uma organela, o conjunto de organela vai formar aquilo que nós chamamos de célula, o conjunto de célula forma tecido, ok? Então, onde é que começa a biologia? A biologia começa a partir daqui, da célula. Esta coisa de átomo, molécula, é muito mais para a química, ok? Então, a biologia começa a partir daqui. Porque quando nós formos a falar também acerca da evolução, então nós vamos poder explicar como é que é esse processo, a questão de quais são as teorias evolucionistas que nós vamos encontrar, etc, etc. Então a biologia começa a partir daqui. Ok, poderíamos dizer a partir daqui da organela, mas sistematizando um pouco a partir da célula. Então, a célula, vamos começar a partir desta estrutura aqui a estudar a biologia. Então, conjunto de células que vai formar um tecido. O tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo. E o conjunto de tecidos forma um órgão. Pode ser pele, pulmão, sangue, etc, etc. Veias, etc. Então, vamos... O conjunto desses órgãos vai formar o sistema, o conjunto do sistema forma o organismo, o conjunto do organismo forma a população, o conjunto da população, comunidade, o conjunto da comunidade, ecossistema, até o que? Aquilo que nós chamamos de biosfera. Então, temos aqui essa descrição, ok? Temos aqui que é o átomo, o conjunto desses átomos formam moléculas, o conjunto dessas moléculas formam organelas, isso aqui a maior parte de vocês conhece, é a mitocôndria. Então, o conjunto das organelas formou a célula. O conjunto de células formou tecidos. O conjunto de tecidos formou um órgão. O conjunto de órgãos formou um organismo. Vários organismos formam uma população. Várias populações temos uma comunidade. Várias comunidades temos um ecossistema. Vários ecossistemas temos um bioma. Vários biomas temos o quê? Uma biosfera. Então, é exatamente isso que vocês vão poder encontrar. Então, essa sequência lógica eu peço que vocês possam guardar, ok? Peço que vocês possam guardar. Então, essa sequência lógica. Então, aqui temos o ecossistema. O que nós temos aqui? Ecossistema, temos biosfera, ok? Então, peço que vocês possam ter esta sequência aqui. Ok, essa imagem é mais ilustrativa, vos dá mais uma ideia de como é que são as coisas aqui. Vou já trazer uma explicação por escrito. Então aqui você já tem uma noção. Você vê que é um átomo. Aqui temos vários átomos. Aqui. Temos um, dois, três. É uma molécula. Então aqui, conjunto dessas moléculas, formou uma organela. Várias organelas formou células. Várias células estão aqui. Ok, temos aqui um núcleo. Isso aqui é uma célula, uma célula, uma célula, uma célula. Várias células juntas formaram tecidos. Então, esses tecidos aqui, vários tecidos juntos formaram um órgão, vários órgãos formaram um organismo, vários organismos formaram uma população, estão aqui. Várias populações formaram uma comunidade, várias comunidades. Vamos ver, por que é a comunidade aqui? Aqui é uma população ok, esses animais, veja só que aqui já são diferentes aqui. Então, temos as plantas, temos não sei o que. Então, são várias populações, então é uma comunidade. Então, aqui estás a ver várias comunidades. Então, temos aqui isto aqui, vários ecossistemas. Aqui já tem água aqui. Então, aqui não tínhamos, já está lá. Então, já está aqui. Então, vários, esse bioma aqui, vários biomas, vai formar aquilo que é uma biosfera. Ok? Chegamos ao final da nossa aula. Então, você que ainda não está subscrito, você que não deixou o seu gosto, deixa o seu gosto, deixa o seu comentário, o que você achou da aula, o que poderia ser melhorado. Você que deseja ter esses conteúdos em formato virtual, pode dar sinal no nosso contato do WhatsApp. Então, temos aí uma frase: biologia é uma poesia da vida, onde cada ser vivo é um verso na grande obra da natureza. Então, este é uma frase escrita por mim, Erlanga. Então, até a próxima aula.